Graça e paz, igreja. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu quero que, antes da gente começar a pregar, né, antes de Jesus revelar o que Ele quer dizer a nós, peço que nós vamos fazer uma oração bem vulnerável, com o nosso coração bem sincero. Às vezes eu acho que a gente vem para a igreja e cheio de armadura, sabe? Passamos tantas coisas lá fora. E talvez a junção disso venha chegar até aqui na igreja. Talvez o nosso coração venha chegar à casa de Deus de uma forma fechada. Talvez com muitas armaduras, mas que neste momento a nossa oração esteja inclinada para que o nosso coração esteja vulnerável e sensível a ouvir a voz do Pai, não ouvir a voz da Tainá, mas a ouvir a voz do Espírito Santo. Que a palavra de Deus ela esteja firmada no seu coração, não porque eu estou ministrando, não porque as pessoas que vão ministrar e vão ministrar essa semana, mas porque o Espírito Santo ele precisa ministrar algo ao seu coração, e principalmente ele precisa que isso fixe no seu coração, ele precisa que você viva isso, e para que você viva isso, que o teu coração seja uma terra que esteja apta a sementear, a plantar, a colher, que nessa oração nós vamos colocar os nossos corações e que realmente os nossos ouvidos e principalmente o nosso coração venham estar disposto a ouvir a palavra de Deus, amém? Peço que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, mais uma vez nós viemos aqui na Tua presença, Deus. Senhor Jesus, nós vamos rogar pelo Teu Santo Espírito, Pai. Senhor Jesus, que neste momento não venham ser as minhas palavras, mas sim as Suas palavras, Pai. Que neste momento, Senhor, o Senhor venha ministrar aquilo que o Senhor precisa ministrar à Tua igreja, Deus. Que a Tua palavra, Deus, esteja fixada nos nossos corações e que os nossos corações estejam sensíveis a ouvir a Sua voz, Pai, a sentir o Teu toque, Deus. Deus, eu venho pedir que não sejam apenas palavras, mas que venham, Senhor Jesus, ser as palavras semeadas pelo reino de Deus, as palavras semeadas através do trono de Deus. Deus, eu peço que neste momento eu venha ser um instrumento, apenas um canal, Deus, para transportar aquilo que os céus precisam dizer à Tua igreja, Pai. Amém. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias em Oséias 3:1. Amém? Oséias 3:1. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Tem outra versão, que é uma versão atualizada, e eu gostei muito dessa versão. Essa versão está na Bíblia, provavelmente está na Bíblia de vocês. Eu vou ler a versão atualizada. Oséias 3:1. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados. Quando eu parei para pensar o que eu iria ministrar hoje, eu comecei a pensar sobre o que nós venhamos ser ministrados todos esses dias, o intuito dos 12 dias também. E o pastor falava muito sobre aliança. E quando Jesus me falava sobre Oséias, Jesus me falava sobre casamento. E eu ficava, caraca, tem tudo a ver. Essa passagem de Gomer é uma passagem muito forte, é uma passagem que é pouco pregada nas igrejas. Talvez seja uma palavra que traga um pouco de tabu, né, para as pessoas falarem que um servo do Senhor se casou com uma prostituta, mas ela tem um significado muito forte. E talvez seja a ministração que eu menos escrevi algo, porque enquanto eu lia Oséias, eu começava a chorar muito, muito, muito. E eu não conseguia escrever muito sobre, então acredite, vai ser uma surpresa para você que vai ouvir e uma surpresa para eu falar, porque eu não sei muito o que falar. Mas vendo a história de Oséias, no capítulo 1, logo no versículo 1, Jesus fala, foi levada a palavra a Oséias que ele fosse procurar uma mulher para ali se casar. Uma mulher no meio de uma prostituição, para que ele se fosse casar.
E logo nesse versículo a gente já consegue sentir o quanto nós podemos tirar um ensinamento da vida de Oséias. O quanto ele foi obediente à palavra de Deus. O quanto ele se entregou. Já pensou Jesus chegar para você e falar: filho, eu quero que você que é um filho da casa do Senhor, eu quero que você vá lá dentro de um prostíbulo e pegue uma mulher para ser sua. E não somente se case com ela, mas tenha filhos com ela. E depois de tudo isso, ela ainda vai te trair. E você ainda vai ter que voltar e pagar um alto preço por ela. A obediência que Oséias usou naquela hora, em que Jesus disse vá, ele não pensou duas vezes, ele só foi àquele lugar. E ele tomou ela para a mulher. Isso me deixa impactada, sabe? A obediência que o servo do Senhor teve ao ouvir as palavras do Pai naquele dia. A nem pensar muito bem como a sociedade olharia ele, como as outras pessoas enxergariam ele, como as pessoas encarariam esse fato. Ele apenas foi e cumpriu o seu propósito. Quando o pastor me chamou para ministrar ontem, eu passei aqui, ele estava na salinha, eu falei: pastor, eu te amo. Aí ele falou: eu também te amo. Sabe que você vai vir amanhã? Eu falei: vou. Aí ele falou assim: ok, você vai trazer a palavra. Eu falei: ai, não devia nem ter falado que eu amo ele. Não te amo mais, eu falei isso ainda. Eu falei: nossa, devia ter falado eu te amo outro dia. E aí eu saí da salinha e o altar não tinha ninguém, que eu sentei e eu fiquei: meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? Aí ele passou, ainda brincou comigo e falou assim: você não vai amarelar não, né? Eu falei: não. E olha a responsabilidade de chegar a uma igreja e falar sobre casamento. Nós estamos falando sobre comprometimento, sobre aliança. Jesus me leva aqui para falar sobre casamento. Sobre um casamento que talvez não foi tão tradicional, mas um casamento que me remete ao que Jesus fez por nós. Uma vez se casou com você, uma vez te amou com misericórdia e graça, mas talvez por muitas adversidades, você voltou ao que você era antes. E mesmo assim, Ele pagou um alto preço por você. E mesmo assim, Ele insistiu em você. Além de não desistir de nós, Jesus insiste em nós. Além de não querer que a gente se perca, Ele ainda coloca as suas fichas em nós. Ele ainda acredita que nós vamos poder ser mais. Ele ainda acredita que nós vamos, sabe, eu imagino Jesus vendo Saulo, um cara que perseguia a igreja, um cara que matava os crentes, um cara que era duro de coração, e olhava para aquele homem que tinha toda aquela pose perante uma sociedade, que colocava medo nas pessoas, e olhava e falava: desse eu vou fazer um homem que vai ser perseguido e não perseguidor. Glória a Deus. Olha a ousadia de Jesus, olha o olhar de Jesus, como Ele nos enxerga por dentro, como Ele sabe do propósito. Enquanto o pastor me chamava e eu passando várias coisas na minha cabeça, sabe, um sentimento de que não é eu, não é sobre mim, o Evangelho não é sobre mim, o Evangelho não é sobre você, o Evangelho é sobre um propósito muito maior do que eu e você. E esse é o fato de nós não sermos consumidos, e esse é o fato de nós não pararmos. É porque o Evangelho é maior do que você, é maior do que eu, é maior do que as coisas que podem nos cercar. O propósito, ele tem um valor muito grande. Ele é bem maior do que tudo isso aqui. Ele é bem maior do que os meus medos, ele é bem maior do que os meus traumas, ele é bem maior do que as minhas inseguranças. E quando eu olhava para o livro de Oséias, eu pensando ali ainda, fiquei: meu Deus, por que eu? Sabe, olhando para a igreja hoje, a igreja física, não espiritual, a igreja Despertai, tem muitas pessoas que aqui têm uma boa dicção, que pregam bem, talvez falem menos gírias que eu, vou tentar falar menos. E talvez tenham mais gente que tenha mais estudo do que eu. Por que eu, Senhor? E naquele mesmo tempo, eu pensava: por que Gomer? Por que uma mulher que não tinha valor? Porque uma mulher que não tinha nenhum valor perante a sociedade se casou com um servo do Senhor. E além de se ter casado, mesmo ela errando, ele pagou um alto preço
preço por ela. Porque, Gomer, sabe, o propósito é maior do que você. O propósito é maior do que eu. Realmente não é por minha causa. Realmente não é porque eu falo ou deixo de falar bem. Realmente não porque eu tenho uma boa voz. Mas é porque Ele quis que eu estivesse aqui. Todas as vezes que o sentimento de insegurança bate e fala, meu Deus, por que eu? Por que em meio de tantas pessoas que fazem bem melhor do que eu, sabe, de pessoas melhores do que eu, vem esse sentimento. Realmente, eu penso, Jesus, eu realmente tenho muitos pecados. Eu realmente tenho que me retratar muito. Mas o Senhor me escolheu para estar aqui. Uma vez uma pessoa me disse que existem pessoas que são separadas para ministérios que vão exigir que você esteja em evidência. E era o que eu mais fugia. Porque estar em evidência dói. Estar em evidência dói muito. Ao mesmo tempo que vocês veem pessoas cantando e tocando aqui em cima, existem pessoas tocando e cantando aqui em cima que choram quando saem desse altar. Existem pessoas que sobem nesse altar, pegam esse microfone e ministram, mas estão quebradas, sabe? Estão sendo ministradas por essa palavra. Estar em evidência dói. E eu vivi isso muito em um processo recente. Sentando com o pastor, falei, eu acho que tudo seria um pouco mais fácil se eu apenas sentasse e ouvisse a voz de Deus, apenas sentasse e tentasse me esconder dentro da multidão. Mas aí ele me falou uma palavra que eu guardo muito comigo, porque escolhido não tem escolha. O propósito sempre foi maior do que aquilo que eu quero. O chamado sempre foi aquilo maior do que eu quero. Oséias, quando o Senhor disse, vai, toma esta mulher, no meio deste lugar, ela provavelmente vai te trair, mas você vai casar com ela. Eu imagino Deus dando Jesus e pensando, provavelmente esse povo vai me trair. Provavelmente esse povo, ele vai se colocar contra mim, mas eu vou entregar minha vida por eles. Provavelmente esse povo não vai me amar. Assim como naquele momento de cruz, as pessoas não amaram Jesus, mas ele mesmo assim dizia, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles falam. Isso é casamento, sabe? Isso é aliança. Mesmo em momentos de dor e angústia, eu imagino o que se passava na cabeça de Oséias, já tendo se casar com uma pessoa que não tinha moralidade perante a sociedade, já tendo que estar cumprindo esse papel, talvez, de humilhação, de vexame, e ainda sendo traído por ela. Eu imagino o que passava na cabeça dele. Mas vem aquele versículo, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo confia. Isso é amor. Isso é casamento. Isso é aliança. Sabe? Casamentos passam por crises. Eu não sou casada, nunca fui, mas eu acredito que vocês que estão aqui, estejam casados, falem por mim. Casamento passa por crises, nem tudo são rosas. Vai ter tempos que você vai querer não matar a pessoa, em nome de Jesus. Vai querer brigar com a pessoa, vai querer até mesmo tirar o vínculo que vocês têm. Mas se o amor for o amor de Coríntios, que tudo espera, que tudo confia, esse amor, essa aliança, esse casamento será indestrutível. E assim como o casamento carnal tem crises, talvez o nosso casamento espiritual tenha. Não porque o nosso noivo erre, porque ele nunca erra, mas porque a noiva tem muitos defeitos. Talvez porque a noiva, ela deixou de olhar para o noivo e começou a olhar para a festa. Talvez porque a noiva perdeu... Nossa, isso veio agora, de verdade. Pega isso. Talvez a noiva deixou de olhar para um caminho que ela devia trilhar até chegar ao noivo e se perdeu nos apetrechos da festa. E se perdeu olhando para as coisas que ela não devia prestar atenção. Ela se tornou Marta, prestando atenção naquilo que ela não deveria prestar. E se desvinculando daquele real motivo que é o casamento, que é se tornar uma só com o noivo. Talvez o teu casamento espiritual com Deus tenha passado por crises, esteja passando por crises. Em muitos momentos, na minha oração da virada, eu falei, Senhor, o meu único arrependimento deste ano
foi não ter dado um secreto mais do que eu deveria. O meu único arrependimento deste ano foi não ter me entregado mais do quanto eu deveria ter me entregado. Senhor, o meu único arrependimento deste ano foi não ter sido o que o Senhor queria que eu tivesse sido. Porque, ok, você foi ok, mas Ele tinha mais para você. Uma vez eu vi uma pessoa falando, e eu vou usar isso para sempre. Esse celular, ele faz muitas coisas. Mas se você quiser apenas ligar com ele, ok. Mas você entende que você está desperdiçando dinheiro nisso? Usando um celular como esse, que tem muitas coisas, apenas usando ele para ligação, você está desperdiçando muitas coisas. Assim somos nós com o Pai. Nós temos, o Senhor sonhou com muitas coisas para a gente, mas se nós nos limitarmos a dar apenas um pouco para Deus, tá ok. Mas você entende que Ele tinha muito para você? Você entende que Ele tinha muito mais para você? Pare para pensar nesses homens revolucionários. E se Paulo tivesse parado apenas em ser salvo? Se Paulo tivesse se contentado apenas em ser salvo e não tivesse ido para as nações, não tivesse evangelizado e não tivesse escrito esses livros lindos que nós lemos hoje na Bíblia e não tivesse levado a palavra de Deus àqueles povos. Então, se Paulo tivesse se contentado e falado: ok, Jesus, muito obrigado pela sua palavra, eu recebo. Muitas vezes nós temos um olhar egoísta quanto ao Evangelho de Deus. Assim como eu vejo um bom filme ou leio um bom livro, eu quero que todo mundo conheça, eu quero que todo mundo assista. Às vezes até eu obrigo que as pessoas assistam ou vejam esse filme. Eu também quero falar do ministério, eu também quero falar do Evangelho, porque é algo tão bom que eu não posso guardar apenas para mim. Porque é algo tão bom que eu quero que a salvação chegue à vida de outras pessoas. Um dos desafios também que eu coloquei no meu coração é: Jesus, que eu fale de Jesus sem falar de Jesus. Que eu plante as sementes do reino aonde quer que eu vá. E que eu fale do seu nome, mesmo sem falar do seu nome. Que a tua luz resplandeça, que o teu Espírito esteja através dos meus olhos, das minhas ações. Não porque eu cheguei e falei, eu sou evangélico, eu sou crente, mas porque as minhas ações demonstraram isso. Eu vejo muito isso com Jesus. Jesus pouco falava pouco falava que era filho do Deus Altíssimo, mas muito mostrava isso. Chegava no meio da roda das pessoas, curava, evangelizava, falava e demonstrava quem ele era. E demonstrava ser o filho do Pai, mesmo sem falar que era o filho do Pai. E quando ele falou que ele era o filho do Pai, ele foi levado à morte. Sabe, esse olhar de Jesus, as sementes que Jesus deixava por onde ele ia, as pessoas seguiam ele não apenas porque ele era alguém carismático, mas porque ele era alguém diferente. Ok, os fariseus pregavam a mesma palavra que Jesus pregava, mas a palavra de Jesus, essa sim trazia vida. Glória a Deus. Sabe, muitos doutrinadores sabiam muito da palavra de Deus, mas Jesus, ele via além disso. Ele sentia, pouco me adianta de conhecer a Bíblia de canto-rabo, mas saber viver ela é isso que me dá, é isso que me impulsiona, é isso que me faz querer viver o Evangelho de uma forma fixa. De viver o Evangelho como Jesus viveu o Evangelho. De plantar as sementes do reino assim como Ele plantou as sementes do reino, aonde Ele ia, bondoso, paciente. Eu ficaria aqui até amanhã falando das qualidades de Jesus, das características de Jesus, as sementes do reino que ele deixava onde ele ia. Mas voltando para Oséias, essa passagem de Oséias, ela expõe o coração de Deus com a nação de Israel. Pois Jesus amou a nação de Israel, Jesus desejou casar com ela, e mesmo assim os israelitas se venderam aos outros deuses. E mesmo assim somos nós. Uma vez Jesus te conheceu, deu a vida por você. Eu imagino o Éden, sabe? Jesus fazendo aliança com Adão, com Eva, e de repente o pecado é inserido no meio deles. Mas mesmo assim Deus fala: eu vou mandar o meu filho para pagar um alto preço para essas pessoas. Essas pessoas não, talvez o olhar de misericórdia de Jesus é tão grande
que Ele não pensou duas vezes se nós iríamos ser infiéis a Ele. Mesmo sabendo disso, mesmo conhecendo os nossos limites, Ele ainda acreditava. Ele ainda consegue olhar nos nossos olhos e imaginar além do que a nossa família nos diz. Quando eu vou orar para algum jovem, eu começo a orar repreendendo palavras de maldição, sabe? Porque isso fica muito. Esses traumas que a gente traz de quando a gente era criança, de quando a gente é adolescente, principalmente por palavras de pessoas que deveriam te apoiar dentro do seu lar, isso carrega muito durante o teu ministério. Eu aprendi isso enquanto eu oro ou intercedo por algum jovem, por alguma pessoa, eu oro repreendendo as palavras de maldição, porque isso talvez nos impede de ser mais em Jesus. Talvez quando você era menor, alguém disse que você não iria chegar além, e você acreditou nessa palavra, e você se agarrou a essa palavra, e isso te impede de ser mais. Eu estou muito arrepiada falando isso. Talvez quando você, eu não sei, em alguma parte da sua vida te disseram que você não iria conseguir, que você não iria alcançar aquilo que você é hoje, e isso te travou de uma forma que você não consegue mais seguir os planos de Deus, que você não consegue mais ser mais com Deus, porque um dia olharam para você, porque um dia apontaram você e diram que você não conseguiu, diram que você não ia conseguir. Mas o Pai hoje, Ele quer fazer uma aliança com você. O Pai hoje, Ele te propõe um relacionamento em que você se lança de cabeça, em que você acredita nas palavras dEle, em que você vive plenamente o teu ministério com Ele, e não apenas limitado, mas tudo que você pode viver com o Pai. Glória a Deus, aleluia. Eu repreendo todas as palavras de maldição que foram lançadas sobre a sua vida. Eu repreendo todas as palavras de tristeza, todas as pessoas que disseram que você não iria conseguir, por todas as pessoas que disseram que você não iria ir além, por todas as pessoas que profetizaram caráteres ruins sobre você. Eu repreendo, e eu creio que nós iremos viver a plenitude da nossa salvação, não apenas limitando ela, mas vivendo a plenitude da nossa salvação. Assim é bom, Jesus. Olhando para Oséias, eu vejo que a noiva, ela nunca precisou ter um passado perfeito, mas ela precisou escolher ter um futuro de santidade. Olhando para Oséias, eu vejo que nunca foi só sobre a noiva ou sobre o seu passado, porque até se fosse sobre o passado de Gomer, se Oséias ficasse olhando Gomer e ficasse criticando ou julgando ela por todas as coisas que ela já fez, eles jamais teriam se casado. Mas sim foi porque ele acreditou e viu nela alguém que poderia semear uma terra boa, mesmo ela errando uma vez com ele, mesmo ela o traindo. Quando a gente fala de traição, só vem de homem e mulher, mas eu aprendi que tudo o que nós colocamos no nosso coração, que é um lugar de Jesus, que nós colocamos outra coisa, nós estamos traindo o Pai. Não apenas, a gente pensa que idolatria é apenas os santos da Igreja Católica, né? Mas hoje no nosso mundo existe tanta idolatria a tantas coisas. Muitas pessoas hoje idolatrando o dinheiro. Muitas pessoas hoje idolatrando bens terrenos, bens materiais. Muitas pessoas idolatrando hoje outras pessoas. E eu vejo isso claramente em pessoas que têm alguns relacionamentos que acabam criando uma dependência. Nós vemos que as pessoas acabaram colocando no lugar de Jesus, nós colocamos outra coisa. E quando essa coisa não funciona, nós nos decepcionamos. Ninguém vai ser como Jesus é na sua vida. Ninguém vai conseguir suprir as suas expectativas. As expectativas que você tem com Cristo, ninguém vai conseguir suprir. Por isso que nós nos decepcionamos muitas vezes. Em lugares em que só poderia existir o Espírito Santo, só poderia estar Deus ocupando outras coisas. É nisso que a igreja trai o Senhor. Talvez vindo à casa do Senhor, eu vejo muito isso na passagem do jovem rico. O jovem rico, talvez ele fosse um de nós que
estivesse sentado aqui ouvindo as palavras, era um bom moço perante a sociedade, era alguém que não roubava, era alguém que não fornicava, era alguém que não bebia, mas alguém que não conseguiu o reino dos céus, porque colocou em seu coração algo que não deveriam ter colocado, colocou no centro de tudo aquele lugar que só deveria ser ocupado por Deus. E nisso ele não alcançou o reino de Deus. E nisso ele não conseguiu se achegar ao Pai, colocando no seu coração aquilo que ele nunca deveria, colocando o dinheiro no lugar que ele nunca deveria ter colocado. Talvez hoje, parando para perceber na história de casamento e aliança, pare para perceber a noiva que você está sendo, a atenção que você está dando ao seu noivo, a atenção que você dá. Quando nós se relacionamos com alguém, nós queremos estar perto dessa pessoa a todo momento. Nós queremos conversar com essa pessoa a todo momento. Nós queremos estar junto com essa pessoa a todo tempo. E nós, como noiva, como estamos se portando perante o nosso noivo? Será que nós estamos apaixonados por ele? Será que o nosso coração dispara ainda a ouvir as batidas do coração do Pai? Será que as nossas dores são as dores do Pai? Quando nós estamos em um relacionamento, aquilo que dói no outro, dói em nós também. Será que as dores de Jesus dói também em nós? Será que aquilo que o Pai almeja com o mundo, nós almejamos também? Será que as ambições do Pai para com a sociedade são as nossas ambições? Ou nós estamos vivendo um casamento em julgo desigual com o Pai? Eu paro para perceber que nunca foi sobre aquilo que a noiva tinha para oferecer, mas aquilo que ela queria oferecer ao Pai. Mas aquilo que ela quer para perceber, o pastor disse não sei se foi ontem, tem muitos cultos, né? Porque teve 2 cultos. Mas ele disse que a igreja talvez seja um lugar que você tem que tomar cuidado, porque aqui existe estudo. E realmente, para perceber quem você era 10 anos atrás. Para perceber quem você era 5 anos atrás. Ou se você nasceu em um berço evangélico, para pensar quem você seria hoje. Aonde você estaria hoje sem Ele. Aonde o teu coração te levaria. Aonde os desejos da carne te levariam. Se você não vivesse esse casamento, se você não vivesse essa aliança. Talvez o teu casamento com o céu esteja passado por crises. Mas o Pai te convida hoje a renovar os votos e a aliança com Ele. Toda vez que eu vou no ceia, eu lembro muito disso. Eu pego meu pão e eu falo, Pai, que essa seja uma renovação de votos. Para que quando nós estarmos juntos, eu lembre disso. Passa anos, eu não sei como funciona, mas passa anos, os casais renovam os votos um com o outro, né? E eu peço para que toda a ceia seja uma renovação de votos com o Pai. Para que eu venha lembrar do casamento. E eu venha lembrar do dia que Ele vai vir me buscar. E eu venha lembrar do dia que Ele vai se casar comigo. Eu venha lembrar do dia. E eu venha lembrar que eu sou noiva. Que eu preciso estar alicerçado nessa aliança. É muito complicado porque... Olhando aqui para Oséias, eu não sei se eu teria essa ousadia, sabe? Porque eu acho que Oséias perguntava para Jesus, ok, eu vou casar com essa mulher que vem de um lugar imundo, e qual o certificado que eu tenho que ela não irá voltar a praticar as coisas? Qual era a prova que Jesus tinha que, nos salvando, nos dando a salvação, morrendo por nós não iríamos pecar de novo? Nenhuma. O amor apenas olhou para as nossas vidas com misericórdia e graça e conseguiu enxergar muito além do que nós éramos. E talvez você olhando para essa palavra, eu não tenho fórmula, sabe? Eu não tenho fórmula para viver em santidade, eu não tenho essa fórmula. Mas uma coisa é fato, uma coisa que eu aprendi em 2020, que mesmo pecando, eu estaria aos pés de Jesus. Que mesmo pecando, eu desejaria chegar mais perto. Porque de forma nenhuma Ele me lançaria fora. Porque Ele sabe quais são as minhas fragilidades. Mas Ele espera que eu me arrependa delas. Mas Ele espera que eu entregue isso a Ele. Ele não espera que eu me conforme apenas. Mas Ele espera que eu esteja arrependido
garantida perante o Senhor. Deus não tem nenhuma garantia que a gente vai deixar de pecar. Mas Ele espera de nós constância. Ele espera de nós uma vida com pleno avivamento na Tua palavra. Ele espera de nós pessoas que erram e que erram hoje. Vocês estão olhando uma pessoa que erra muito e que provavelmente vai errar muito. Eu gosto de destacar isso nas minhas ministrações, na minha vida, porque eu falo isso para minha mãe, que eu sou a mesma pessoa que eu sou em casa, eu sou na faculdade, a mesma pessoa que eu sou na faculdade, eu sou em outros lugares, para evitar colocar uma máscara em mim. O que eu quero que as pessoas vejam é sinceridade. De alguém que erra, mas alguém que não desiste. De alguém que erra, de alguém que está persistindo. E alguém que quer ser mais para Cristo. Talvez você esteja olhando essa palavra hoje. E o pecado, ele tem esse poder, né? A gente pensa que a gente pecou hoje, a gente tem que se afastar mais. Pecou, chega mais perto. Não existe fórmula mágica para deixar de pecar. Mas existe uma fórmula para viver em constância com o Pai. A partir do momento que os nossos olhos estão fitados com o reino e em tudo aquilo que Ele tem para nós, as coisas da terra se tornam tão pequenas. As coisas da terra se tornam tão minúsculas. A partir do momento que nós fitamos os nossos olhos naquilo que Ele tem para a gente, tudo se torna menos. Você já olhou para alguém apaixonado? Pode estar chovendo, a pessoa está rindo. Pode estar acontecendo alguma coisa, a pessoa está muito feliz. É essa paixão que Jesus quer que a gente viva. É este casamento que Ele quer firmar conosco. É essa aliança que Ele quer fazer conosco. Porque mesmo nós sendo pessoas que foram tiradas de um meio imundo, Ele casou conosco. E mesmo voltando ao pecado, Ele está disposto a pagar pela sua vida. Ele está disposto a entregar tudo para você. Ele está disposto a insistir em você. Mas Ele precisa do seu sim. O Pai o Pai, ó. Deus é um Pai tão cuidadoso e tão generoso que Ele não entra sem pedir licença. E Ele precisa do seu sim. Ele precisa que você abra as portas, talvez do seu quarto, do seu secreto, para que Ele venha entrar. E se você errar, continua. Nunca vai ter uma fórmula mágica para a gente parar. Mas acredite que o Pai, Ele escolheu. Mesmo você vindo da onde você veio, mesmo você pecando tantas vezes como você pecou, não deixe que o inimigo use isso contra você. Não deixe que o seu passado dite quem você é. Porque apenas Deus consegue olhar o seu futuro. E foi Ele que escolheu. Não acredite nas palavras que são lançadas contra a sua vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Deus. Enquanto nós estivermos aqui, Jesus deixa claro que Ele será o nosso advogado. Ele será o nosso consolador. Use e abuse disso. Em estar na presença do Pai, em se lançar de cabeça na presença do Pai. Não usando Deus como muleta para os seus pecados, mas usando Deus como potência para não pecar mais. Para viver uma plenitude com Ele. Eu quero chamar o ministério para cantar uma canção nessa noite. E enquanto nós vamos cantar essa música, eu só quero que a igreja feche seus olhos e que você reflita na história do seu casamento com o Pai. O quanto você está sendo noiva para Ele. Eu quero que neste momento, não sei se você vai ajoelhar, não sei se você vai abraçar alguém, eu não sei se você vai falar com alguém, mas eu preciso que você apenas entenda o quanto é importante você ser noiva, o quanto é importante você firmar uma aliança com Ele. Porque o seu passado pouco importa, as coisas que você fez pouco importa. O importa é o que você quer fazer a partir de hoje com Ele. Ele tem um futuro brilhante para dar a você. Mas basta você aceitar isso. Basta o seu sim para que Jesus possa usar isso. Que nós venhamos lembrar o significado do casamento e da aliança. Que nós venhamos se aprofundar em ser noivas de Cristo. Que a palavra de Deus esteja alicerçada no nosso coração. Peço que você feche seus olhos nessa noite. E eu não vou orar por você, mas eu peço que a tua mente chegue a lugares que você não consegue chegar. Que o Espírito Santo nessa noite venha pairar sobre este ar. Que a tua presença venha a ser real, Deus, entre nós. Senhor Jesus, eis aqui corações arrependidos, Pai. Eis aqui uma noiva que deseja
se casar contigo, Deus. Eis aqui uma noiva que deseja mais de ti, Pai. Estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar.